Hoje, 18 de novembro, é comemorado o Dia do Conselheiro Tutelar, órgão que recebe e acompanha casos de crianças e adolescentes que estejam com os direitos ameaçados ou violados. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é CMDCA, Tomaso Lombardi, veio esclarecer melhor quais são as atribuições de um conselheiro tutelar, de uma conselheira tutelar. Presidente, sinta-se bem-vindo aqui à Rádio Diário, ao D24AM também. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite e por esta oportunidade assim para falar para a população assim deste órgão importante que nos auxilia muito assim em tentar combater estas violações que acontecem com as nossas crianças e adolescentes aqui em Manaus. De forma simples, assim, qual é a atribuição do conselheiro, da conselheira e quem compõe o Conselho Tutelar? Allora, o Conselho Tutelar recentemente em Manaus assim, apareceu para a votação que aconteceu em toda a cidade foi as urnas votar 45 conselheiros para a nossa cidade. Em Manaus temos 9 conselhos tutelares divididos em todas as áreas da cidade. E os 45 conselheiros tutelares garantem assim que qualquer denúncia, qualquer de violação às crianças e adolescentes possa ser acompanhada, possa proceder dependendo do tipo de denúncia, do tipo de... O conselheiro acompanha de perto as crianças e adolescentes que subiram este tipo de violação. Como é que o conselheiro pode intervir a partir do momento que ele recebe a denúncia? Ele vai imediatamente? Como é que ele faz a intervenção dele lá no local? Sim, os conselheiros tutelares são ativados com as denúncias da população, também das escolas e de vários outros órgãos. Os conselheiros acompanham justamente do momento que acontece a denúncia, ficam ao lado das crianças e adolescentes e garantem que todos os trâmites venham feitos para garantir que esta violação venha ou resolvida em casos menores, assim com a família, ou dependendo do contexto onde aconteceu a violação, ou em casos maiores que o Conselho Tutelar garante que a criança e adolescente venha protegida, afastada de uma situação de risco, ou dependendo da situação, sempre ele garante que a criança e adolescente não fique sozinha nesta tramitação. Agora, presidente, a gente nota que a denúncia, quando ela é feita, ou maus tratos para com uma criança, violência, enfim, geralmente não parte da família dela. Há casos que partem, mas às vezes é externo, né? São pessoas da vizinhança que fazem essa denúncia. E como essas pessoas podem entrar em contato com o Conselho Tutelar? Há um número específico para isso? Sim. Hoje os conselhos tutelares são divididos justamente em todas as áreas da cidade. Acho que quase todo mundo conhece onde está o conselho da sua zona. Se não conhece, é muito fácil procurar, pedindo nas escolas, pedindo em qualquer órgão, poder indicar onde fica o conselho da sua zona. Para que os conselheiros possam fazer o trabalho deles de proteger as crianças e adolescentes, é fundamental que aconteça esta denúncia. Muitas vezes a população assim só espera que aconteça alguma coisa, mas não faz nada em própria iniciativa para mudar esta realidade. É um convite para que os conselheiros tutelares possam fazer o trabalho e denunciar casos de violação de direitos que acontecem, que nós
Stiamo vendo às vezes, mas stiamo um pouco aceitando come praxe normal. Não quero me meter nessa situação. Isso só vai prejudicar as nossas crianças e adolescentes. Recentemente, o senhor falava isso ainda há pouco, houve eleição para os novos conselheiros tutelares, né? 45 estão aí. E eles foram eleitos. Tem também 90 suplentes. Sim. Desses 45. O processo eleitoral do quadriênio 2020-2023 foi coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente também, que é um órgão deliberativo, vinculado administrativamente à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, SEMASC. A parceria firmada entre a Prefeitura de Manaus e o TRE deu agilidade a essa apuração. Em relação aos conselheiros eleitos, qual é o próximo passo agora? Agora, os próximos passos são... vamos proporcionar um curso para esses conselheiros que vai acontecer dia 7 e 8 de janeiro de 2020. E depois, assim, dia 10, vai ter a posse dos novos conselheiros e inicia um trabalho. Esse curso, a gente pode dizer que é capacitação que eles estarão recebendo? Sim, é uma capacitação para... é uma capacitação continuativa, porque sempre vamos proporcionar, o Conselho Municipal e outros órgãos vão proporcionar aos conselheiros uma capacitação continuativa. Trabalho mesmo só a partir de 2020? Sim, é isso. Do dia 10. Agora, quais são as funções, presidente? Eu digo funções legais de um conselho tutelar. E o conselheiro, ele recebe algum valor por isso? Sim, os conselheiros tutelares são contratados com carteira de trabalho normal, recebem um salário. Para o tipo de trabalho que envolve assim, a proteção das 24 horas, eles recebem um auxílio para poder também cobrir as noites, final de semana. Quindi sim, são pagos. E quanto é o pagamento deles? Quanto é que é o salário? Assim, o salário base é cerca de R$ 2.000, mais total assim é mais cerca de R$ 4.000. 4.000. E as funções do conselho ali é verificar toda essa demanda ali naquela região onde está. É acompanhar as demandas que envolvem ir nos órgãos, Ministério Público, delegacia, escolas, e toda uma série de acompanhamento que o conselheiro tutelar faz a partir de uma denúncia para garantir que a criança e adolescente receba esta proteção e se resolva esse problema. E tem que articular uma série de... Ele tem o conselheiro tutelar tem esta autoridade de, inclusive, em casos extremos, assim, tirar uma criança ou um adolescente do núcleo familiar, de uma situação de risco. O conselheiro tutelar, presidente, ele pode, ou como muitas pessoas imaginam, ele tem poder de polícia ou não? Não, absolutamente não. E quando precisa da intervenção policial, eles pedem este auxílio e se vai junto, mas não tem esta função de polícia, não. Muito menos podem portar armas. Não, não é previsto isso, não. Em quais crimes contra a criança e adolescente devem agir os conselheiros tutelares? Assim, os crimes são muitos, são várias violações. Podemos assim reportar-nos ao ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, onde ali podemos encontrar todos os direitos da criança e adolescente, e quando tem alguma violação, há esses direitos, direitos básicos garantidos, como na família, como na escola, como abusos, trabalho infantil. Tem realmente
em muitas ações. Por exemplo, podemos ver assim na nossa cidade um caso claro. Todos os dias estamos vendo crianças e adolescentes nas nossas ruas, sinais de trânsito, pedindo dinheiro. Só que às vezes estamos conviventes com isso porque achamos que é normal, sempre teve e sempre terá. Não podemos fazer nada para mudar. E às vezes nas conversas sai que nos sentimos até generosos quando oferecemos uma moeda. Só que uma reflexão que coloco, é um exemplo, uma reflexão que coloco, esta moeda que estamos dando é generosidade ou é convivência com isto que está acontecendo? Com esta moneda que eu dou a esta criança adolescente. Pois é, e eu ajudo né? Quem é que está por trás daquela criança que está pedindo ali nos semáforos, né? Sim, sem andar muito investigar, assim, mas assim, se eu dou uma moeda àquela criança adolescente, eu faço assim que prendo ela àquela situação, privando ela de ir na escola, privando de um ambiente mais saudável, colocando a risco todos os riscos que podemos encontrar nas ruas. Esse período agora de Natal, você ouvinte, você seguidor do D24M, você já está começando a ver nos semáforos crianças com gorro de Papai Noel, uma caixinha lá pedindo ajuda financeira. E elas entram no meio dos carros ali, fechou o sinal, elas correm por lá e vão por lá pedir, pedir e pedir. Tem gente que não dá para não alimentar isso, e tem gente que se compadece, como ainda há pouco o presidente falou, e acaba dando uma moedinha e organiza isso. Mas o que eu chamo a atenção, presidente, é que esses pedintes, crianças, não estão em áreas bem distantes, não, periféricas, não, estão em áreas e avenidas muito conhecidas, centrais, inclusive. Aqui mesmo, próximo, tem essa bola do Eldorado, e ali é um dos pontos onde as crianças costumam pedir, circular entre os veículos e até fazer malabarismos com frutas, enfim, jogam lá para cima. Tudo isso não é para acontecer, não é? Por que acontece? Acontece, é uma brecha que essas crianças e adolescentes encontraram de ter este dinheiro fácil. Vamos dizer assim, que ninguém faz uma intervenção para tentar mudar isso. E eles permanecem. E às vezes tem alguma intervenção blanda, não? Pegam no dia, levam na comunidade e eles voltam um dia depois. Eles têm pais, né? Os pais não podem ser colocados nisso, podem ser responsabilizados? Podem sim ser responsabilizados. Só que por isso acontecer, tem que acontecer toda uma série de investigação, ir atrás da família. Assim, uma provocação que podemos fazer é isso de criar oportunidade e não dar esmola. Estamos querendo mudar uma realidade, vamos pensar nesses meninos que estão nos sinais, que no Natal com certeza vão aumentar a presença deles. Vamos tentar criar oportunidade. Como cada um tem um jeito, uma intuição, pode procurar o Conselho Municipal, pode procurar várias entidades que podem fazer algo para mudar esta realidade. Presidente, e a situação física dos conselhos tutelares? O senhor disse que tem 9, né, em toda a cidade, né? Ou seja, cada zona da cidade tem um conselho tutelar representando ali. Mas como é que está a parte física deles? Tem pelo menos um conforto adequado, não só para quem vai buscar o atendimento, mas para quem também trabalha nesses locais? Sim, este é um problema que nestes últimos anos está sendo sempre melhorado. Ainda não é uma situação optimal. Assim, tem algum conselho realmente que precisam de mudança, seja para os conselheiros que trabalham, seja para a população que procura este serviço. Às vezes a estrutura precária de algum conselho dificulta até a seriedade de todo este processo. Tem a previsão de abrir mais um conselho em 2020. Já se sabe qual é a área da cidade? Zona Norte. Zona Norte. Zona Norte. Área bem populosa. Sim. Né?
também outras áreas precisam, como a Zona Leste, precisa muito. Mas já está tudo encaminhado para abrir esse novo conselho na Zona Norte. O senhor tem percebido se a classe política, Câmara Municipal de Manaus, Assembleia Legislativa do Amazonas, se estão abertas aos conselheiros tutelares quando esses procuram os parlamentares, né? Olha, a gente precisa fazer uma lei diferenciada aí, porque a gente está vendo tal problema e vamos ajudar aí, gente. Vocês têm essa parceria com o Poder Legislativo, seja ele vereadores ou deputados, ou não? Esse é um assunto um pouco delicado, porque às vezes tem uma interação que é positiva quando se procura para o bem público. Estas parcerias, sim, eu queria permanecer nesta parte, não? É um assunto delicado. Quando se procura para o bem público, às vezes eu penso que não tem muito interesse político nisso. Sim. Para o bem das crianças e adolescentes. Perfeito. Bem, a gente aproveita e chama a atenção da classe política para que visite os conselhos tutelares. Eu estive em um, por isso que eu fiz a pergunta ao presidente, ali na Cachoeirinha, se não me falha a memória, na Rua Borba, acho que é lá, presidente. E olha, eu fui acompanhar um caso lá, e eu vi as instalações daquele conselho tutelar muito ruins. Os trabalhadores ali, os conselheiros, enfim, trabalhando com o que tem para trabalhar, mas as instalações bem ruins. Ô deputado, ô vereador, dá uma visitada nesses locais, né? Destina aí uma verba para melhoria desses locais, porque é o futuro do Amazonas que está ali. São as crianças que estão sendo atendidas, ou pelo menos deveriam ser atendidas de forma melhor. Então, o parlamentar tem que conhecer isso daí. Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Tomaso Lombardi, muito obrigado por sua participação. Parabéns pela data de hoje, né, que é o Dia do Conselheiro. E a gente espera que os conselhos possam cada vez mais estar mais atuantes e ajudando a quem precisa, que são as crianças e os adolescentes. Bom dia, muito obrigado. Obrigado a vocês. Boa continuação da transmissão. Obrigado. Qual o país de origem? É da Itália. Itália. E o estado lá qual é? No norte, ali da Bota? Ali mais em cima? Perto de Milão, Turino. Perto de Milão, Turino. O negócio está meio brabo lá na Itália, com as águas da chuva lá, invadindo até Veneza. Né? Obrigado, bom dia. Bom dia.